Bem, então vamos dar começo. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Karina Pérez e sou responsável pela Copperleaf no sul da América Latina. Eu quero agradecer especialmente a todos por se conectarem. Somos cientes de que estamos passando por uma situação muito difícil, pelo qual agradeço especialmente por seu tempo e a participação. A duração do webinar será de 1 hora, incluindo alguns minutos no final para responder às suas perguntas. Vocês terão uma seção na parte direita da tela, onde podem escrever qualquer dúvida ou pergunta para os palestrantes. Então, o tópico a ser abordado hoje é o gerenciamento estratégico de ativos no contexto regulatório do setor elétrico no Brasil, não é? Alex, você poderia, por gentileza, mover a seguinte slide? Então, primeiro, o Alexandre Bueno vai fazer sua palestra. Alexandre é um engenheiro elétrico com especialização em engenharia econômica. Ele possui 2 MBAs, um em finanças e outro em gerenciamento de negócios. Ele trabalhou por 34 anos na CEMIG, em diferentes posições, entre as quais foi engenheiro de gestão regulatória de ativos e superintendente de tecnologias e alternativas energéticas. Atualmente, ele trabalha como consultor e diretor de P&D da ABAC. Seguinte, por favor, Alex. Seguinte slide, Alex, por favor. Bem, a continuação, o Alex Vieira, que é nosso apresentador, vai fazer também a sua palestra. Ele é engenheiro elétrico e está concluindo um MBA executivo em finanças. Alex tem mais de 15 anos de experiência no mercado latino-americano como consultor de tecnologia para empresas do setor de energia elétrica, telecomunicações, gás, petróleo e água. Atualmente trabalha como especialista de mercado e gerente de projetos na Copperleaf. Seguinte, Alex, por favor. Então, nosso primeiro palestrante, o Alexandre Bueno, nos vai falar sobre o contexto regulatório do setor elétrico no Brasil e os desafios relacionados em conjunto com o gerenciamento estratégico de ativos. Em seguida, nosso segundo palestrante, o Alex Vieira, apresentará os métodos e ferramentas recomendados para complementar o gerenciamento estratégico de ativos. E, finalmente, vamos ter uns minutos para responder as perguntas que, como falei, podem ser inseridas em qualquer momento na direita da tela durante o webinar. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e muito obrigada novamente. Vou passar a palavra para Alexandre Bueno, nosso primeiro palestrante. Bom dia, Karina. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço pela audiência e agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre gestão de ativos. Como a Karina falou, eu trabalhei por muito tempo numa concessionária de energia elétrica, me vi envolvido com muitas discussões com o regulador, e nós vamos, a reguladora ANEEL aqui no Brasil, e vamos então vou falar um pouquinho sobre essa experiência. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a gestão de ativos, ela nasce nas empresas de infraestrutura, empresas que têm grandes parques de ativos e que começaram a se preocupar com o envelhecimento desses ativos, né? Nós, nesse webinar, nós não vamos falar de ISO 55.000, não vamos falar sobre metodologias para gestão de ativos. A abordagem aqui que eu pretendo, sobretudo, apresentar é um pouco mais ligada com a operação dos nossos negócios da área de energia elétrica, que são intensivos de ativos, intensivos de investimento de capital e que têm um regulador forte e um regulador vigilante tomando conta das nossas operações. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção
é que sistemas de infraestrutura são normalmente monopólios naturais, sistemas onde não é viável uma competição pela prestação do serviço numa mesma área geográfica. Por exemplo, ferrovias, sistemas de água, saneamento, rodovias e, naturalmente, sistemas de energia elétrica. Um ponto importante que eu gosto de ressaltar também na questão do monopólio natural é que as coisas podem mudar em algum momento, não parece ser o caso imediato dos sistemas de energia, mas vejam, por exemplo, os sistemas de telecomunicação. Há 20 anos atrás, seguramente, eram monopólios naturais, eram fios espalhados, um grande parque de ativos espalhados pela área atendida. Hoje, não é mais um monopólio natural, né? Existe competição. Mas no setor elétrico, nós temos essa característica de um monopólio natural. O que eu queria ressaltar é que são investimentos elevados em ativos, o risco é regulado e, portanto, é relativamente baixo, e o retorno também é relativamente baixo, proporcional ao risco. Os serviços têm retorno assegurado pelo regulador, que é corresponsável pelo retorno, e os ativos pertencem à concessão. Alex, pode passar, por gentileza. E os resultados nos monopólios naturais advêm da eficiência operacional. Os monopólios naturais, como concessões, são regulados por contratos de concessão. E outro fato que é muito importante que a gente sempre tenha em mente é que a empresa de energia ela não é a detentora dos ativos, ela não é a dona dos ativos. Os ativos pertencem à concessão. Essa é uma das razões pelas quais o regulador fiscaliza presencialmente e faz inspeções presenciais, por amostragem, naturalmente, na base de ativos. Há outros motivos, mas esse é um deles. Os ativos novos são amortizados ao longo do período de concessão e os contratos de concessão fixam metas de atendimento ao mercado, né? Seja de universalização, atendimento a todos os clientes na área de concessão, já que é um monopólio, é obrigatório o atendimento a todos os clientes. E metas de qualidade e ou disponibilidade. E o atendimento a essas metas requer a adição de novos ativos durante o período da concessão. Alex, pode passar, por gentileza. Esses ativos visam substituir os totalmente depreciados, atender ao crescimento de mercado e à modernização. Então, essa figura, ela mostra, resumidamente, tudo o que eu disse, né? A empresa, a BRR é base de remuneração regulatória, é a base de ativos que é reconhecida pelo regulador para remuneração. Então, vocês vejam que no ano zero, parte de uma base de ativos e, ao longo do tempo, uma parte desses ativos vai se depreciando totalmente, vai, por assim dizer, morrendo, e novos ativos são adicionados para substituir os ativos que foram totalmente depreciados ou para atender às metas de crescimento e melhoria de qualidade exigidas pelo regulador. Alex, pode passar, por gentileza. Uma concessão, normalmente, são períodos, como são ativos caros, como é uma base de ativo intensiva de capital, normalmente o período de amortização é longo. E a empresa, como gestora de ativos, deve buscar o menor custo do ciclo de vida. Esse é um conceito extremamente importante na análise, né? Não é importante fazermos uma obra ou implantarmos um ativo pelo menor custo, ou buscarmos o menor custo de manutenção e operação apenas, né? É importante que seja buscado o menor custo do ciclo de vida. Normalmente, esse menor custo, ele é referido, às vezes ele é referido como TOTEX, que é uma soma entre o CAPEX e o OPEX. Obrigado. A receita em uma concessão, esse é outro ponto que eu acho importante. A receita ela é obtida via tarifa, mas tarifa não é receita, né? Tarifa é um direito que o concessionário, o operador da concessão, tem de cobrar pela prestação dos seus serviços. E a tarifa, ela é composta por algumas parcelas, onde eu vou ressaltar aqui as principais.
a reposição dos ativos totalmente depreciados, a adição de novos ativos, a remuneração da base de ativos em serviço e a cobertura dos custos de operação e manutenção. Alex, pode passar, por gentileza. Então, é muito importante, né, que nós cuidemos da base de ativos, porque ela é um componente essencial da nossa tarifa e esse gráfico, esse infográfico, ele resume tudo o que eu disse, né? Numa distribuição, esse aqui é como se faz, né, a tarifa de uma distribuidora, composto por uma parcela A, que são custos não gerenciáveis, creio que todos sabem que custos são esses, não nos importa nesse momento, porque são custos que são pass-through, eles passam pela tarifa. Mas a parcela B, dos custos gerenciáveis, ela é composta, eu separei aqui em duas partes. Uma parte, que são os custos operacionais, a remuneração do investimento e a reposição ou depreciação do investimento. Essas três parcelas, elas são diretamente ligadas à gestão regulatória dos ativos. E uma parte de anuidades que depende de eficiência operacional. E vamos lembrar que a eficiência operacional depende também de uma boa gestão da nossa base de ativos, como a gente vai ver na segunda parte da minha apresentação. Alex, por favor. Então, vejamos que vamos passar agora para essa segunda parte, onde falamos um pouco sobre como alcançar o menor custo de ciclo de vida. E outro conceito muito importante, o equilíbrio entre desempenho, custo e risco. Então, vejam que uma empresa de energia, seja ela geradora, transmissora ou distribuidora, ela produz ativos para atender aos seguintes objetivos: garantir alinhamento estratégico regulatório do negócio com os RPIs, esse é um conceito importante, RPI, requisitos de partes interessadas, são aqueles requisitos de desempenho, segurança, ambientais, confiabilidade e qualidade definidos pelo regulador, exigidos pelo cliente ou demandados pela operação e pelo acionista. Então, esses três públicos principais, eles requerem eles estabelecem determinados requisitos que devem ser atendidos pelo operador da concessão exatamente através da operação desses ativos. Então, a primeira função, garantir alinhamento estratégico. A segunda, buscar sempre equilíbrio entre desempenho, custo e risco. Buscar o menor custo do ciclo de vida ou o menor custo de propriedade. O Alex deve falar um pouco sobre isso. Vamos também guardar esse ponto, é importante. E realizar os investimentos, que no caso do sistema elétrico são aqueles decorrentes das previsões de carga e de crescimento de carga e demanda, alinhados às projeções de mercado, incorporando sempre os requisitos das partes interessadas. Alex, pode passar, por gentileza. Agora eu vou detalhar cada um desses pontos, né? Começando pela garantia do alinhamento estratégico do negócio com os requisitos das partes interessadas. O regulador, ele exige continuidade, conformidade, qualidade. No caso das transmissoras, né, existe uma penalidade por indisponibilidade e de todos os agentes que o investimento seja prudente, né? Creio que os senhores todos saibam, compreendam o conceito de prudência, mas é aquele investimento que o regulador considera necessário para a prestação do serviço dentro dos requisitos estabelecidos. O cliente espera preço final, segurança e requisitos ambientais. A operação e manutenção e o acionista esperam desempenho, de alto desempenho e baixo custo, naturalmente. Então, para isso é necessário manter os ativos operando dentro dos seus limites físicos, resolver as questões relativas
ao desempenho do sistema elétrico em relação à qualidade, continuidade e nível de tensão, melhorar gradativamente as condições operativas e reduzir custo e ser eficiente na operação. Alex, por favor, podemos passar. O segundo ponto, que eu considero talvez o mais importante de toda essa discussão, é buscar sempre o equilíbrio entre desempenho, custo e risco. Isso significa buscar o menor custo do ciclo de vida ou o menor custo de propriedade. Nós vamos ouvir sempre esse conceito, ele vai aparecer como um desses três nomes, né? Desempenho, equilíbrio entre desempenho, custo e risco, custo do ciclo de vida ou custo de propriedade. Os ativos, eles devem manter o desempenho adequado ao longo da vida útil, ao menor custo operativo, que assegure o atendimento aos requisitos de partes interessadas. E essa apresentação vai estar disponível. Eu queria, nesse ponto, chamar a atenção para o terceiro bullet, que é renovar ativos depreciados, aplicar novas tecnologias. O nosso negócio de energia ele tem uma característica interessante e um pouquinho diferente de outros negócios. Então, imagine que tenhamos, por exemplo, uma oficina, não é do setor elétrico, uma oficina qualquer, e temos lá uma máquina, um torno, que está totalmente depreciado, mas continua prestando um bom serviço. Ele teve uma boa manutenção, continua prestando um bom serviço. Então, não há nenhuma razão para substituir essa máquina. Ela pode continuar prestando o seu bom serviço se ela atender aos requisitos de desempenho, custo e risco definidos pelas partes interessadas. Entretanto, no setor elétrico, há uma pequena diferença. É que os ativos eles são remunerados durante o seu ciclo de vida. Quando o seu ciclo de vida contábil se encerra, eles não são mais remunerados pelo contrato de concessão, ainda que o contrato de concessão preveja a cobertura dos custos de operação desse ativo. Mas os ativos totalmente depreciados, eles não produzem mais receita. O que vale dizer, trabalhar com ativos totalmente depreciados significa fechar o jogo num 0 a 0. Na melhor das hipóteses, nós vamos conseguir a cobertura dos custos de operação e manutenção. Então, isso nos conduz à importância de definirmos critérios para a identificação desses ativos obsoletos e ter estratégias para desativação ou substituição desses ativos. E desenvolver um critério de priorização de obras e de intervenções de expansão, de planos, considerando, além dos requisitos das partes interessadas, a estratégia de substituição desses ativos totalmente depreciados. Alex, por gentileza. Em relação ao atendimento aos requisitos de partes interessadas, é muito importante que sempre tenhamos em mente a necessidade de expansão que os nossos sistemas têm continuamente. Então, nós estamos continuamente investindo no aumento do nosso parque de ativos para assegurar o atendimento ao mercado de curto prazo e disponibilizar energia para o atendimento no médio e longo prazo. Para assegurar o crescimento gradativo da base de ativos e sua remuneração e para reduzir perdas técnicas e comerciais, implantando equipamentos para inibir a inadimplência. Então, Alex, pode passar. O que eu quero dizer aqui é que nós investimos, da natureza da operação de negócios de concessão, o permanente investimento no crescimento ou na reposição da base de ativos. E como se maximiza ganhos em uma concessão? Né? Reduzindo o custo e aumentando receitas. Né? Eu costumo, vou me permitir fazer uma brincadeira, né? A história daquela pessoa que perguntou para um amigo como é que se ganha dinheiro nas bolsas, e ele respondeu, é muito simples, só comprar na baixa e vender na alta. Né? Então, eu queria exatamente evitar que nós saíssemos daqui com essa resposta. Eu queria
dizer que reduzir custos e aumentar receitas, mas como? Através da prontidão, rapidez no atendimento ao mercado, de investimentos para redução de custos operacionais, de investimentos que resultem na redução de perdas, técnicas ou não técnicas, investimentos na renovação de ativos altamente depreciados, de ativos que já atingiram o final da sua vida útil, investimento na capacidade ou substituição de ativos altamente explorados e investimentos que reduzam a exposição a penalidades. O Alex vai falar um pouquinho sobre tudo isso mais à frente. Alex, por gentileza, vamos caminhando para as conclusões dessa primeira parte. Então, eu gostaria que ficasse, então, fixado as ideias de que a empresa de energia é uma gestora de ativos. A gestão regulatória de ativos começa na fase de projeto do empreendimento, porque é lá que são definidas as premissas que vão proporcionar uma boa gestão da base de ativos durante toda a sua vida. É na fase de planejamento e projeto do empreendimento que se identificam todas as premissas para que se alcance o menor custo de ciclo de vida. O acompanhamento dos ativos deve ser da especificação até a desativação. Então, a gestão de ativos, ela nasce na especificação dos equipamentos e no planejamento e só termina na desativação. Às vezes, na literatura, se encontra, então, do berço ao túmulo. Deve haver uma busca contínua pelo menor custo do ciclo de vida da base de ativos. Ativos totalmente depreciados, ATDs, como eu chamei aí, são um problema, nunca são uma solução. No sistema elétrico, em que o regulador acompanha a evolução da nossa base de ativos, ativos totalmente depreciados, eles nunca são uma solução. Eles, no máximo, nos permitem fechar o nosso custo operacional no 0 a 0. E a palavra-chave aqui é rastreabilidade. Nós devemos ter rastreabilidade da nossa base de ativos, ter sempre em mente. Com isso, eu queria agradecer a oportunidade de expor as minhas ideias e passar a palavra para o Alex, que vai falar em seguida sobre como operacionalizar tudo isso que eu falei aqui. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Alexandre. Excelente introdução e apresentação do contexto das empresas elétricas no Brasil. E uma satisfação poder conversar, agradeço a participação de todos. E nessa segunda parte eu vou apresentar alguns conceitos, algumas experiências da Copperleaf em como viabilizar, como aplicar esses conceitos, né, discutidos de melhorar a eficiência, buscar uma gestão estratégica dos ativos, mas de uma forma mais prática, né, de como fazer isso, que ferramentas, que métodos podem ser aplicados. Antes, uma rápida introdução de quem é a Copperleaf. Basicamente, a Copperleaf é uma empresa canadense, tem a sede em Vancouver, e ela fornece um conjunto de soluções para o que nós chamamos de apoio à tomada de decisão, ou Decision Analytics, principalmente para empresas que são intensivas em ativos, né, que têm um parque de ativos críticos muito significativo e cerne do seu negócio, né? Como o caso do setor elétrico, mas também de outros setores, como gás natural, petróleo e gás, transportes, água e saneamento, que em comum tem essa característica de gerenciarem ativos que estão, né, em envelhecimento e exigem investimentos tanto para manter esses ativos atuais e investimentos para expandir os seus negócios. O principal foco, né, dessas soluções, dessas ferramentas, são, então, de otimizar suas estratégias de investimento, né, para melhorar seus resultados de curto, médio e longo prazo.
A Copperleaf tem um histórico de mais de 20 anos trabalhando nessa área, né? Inicialmente com serviços de consultoria para o setor elétrico na América do Norte, e mais adiante, já como fornecedora de software, né, de soluções de software, que concentram todas essas melhores práticas, essas ferramentas para viabilizar a adoção e aplicação dessas metodologias nos processos das empresas. Um diferencial da Copperleaf é sempre o foco alto, né, nas necessidades particulares de cada cliente, por mais que as empresas estejam todas no mesmo setor, mas uma atenção sempre às particularidades de cada empresa na sua região, em função da sua regulação, como é o caso também aqui do Brasil. Alguns principais clientes da Copperleaf em todo o mundo, pelo próprio histórico da empresa estar sediada, né, no Canadá, então uma grande parte dos clientes na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, grandes empresas muito respeitadas, uma das maiores em cada uma dessas regiões. Na Europa também, vários clientes, na Ásia, e mais recentemente, cerca de uns 3 anos atrás, onde a Copperleaf começou a desenvolver o mercado aqui na América Latina, alguns clientes e alguns interessados, vários interessados, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. Somando o portfólio de investimentos desses clientes, hoje são cerca de 860 bilhões de dólares de investimentos otimizados pelo C55 no mundo, né? Então, um portfólio de investimentos bastante significativo. Então, já falando um pouco mais, antes de passarmos aqui a questão de ferramentas e métodos, para dar um contexto de que consiste essa solução, basicamente a solução que a Copperleaf oferece é um conjunto de tecnologia, né, de software, aliado também a uma metodologia própria, né? E essa metodologia, o que ela inclui? Ela envolve gestão de ativos, gestão de riscos, finanças e estratégia corporativa. Então, no fundo, é um conjunto de módulos e ferramentas que une essas diversas disciplinas, né, para permitir a tomada de decisão, nós chamamos de tomada de decisão baseada em valor e pautada em risco, acompanhando todo o ciclo de vida dos investimentos na empresa. Dentre esses blocos de funcionalidade, nós podemos citar as funções de otimização, que buscam, dado uma carteira de propostas de investimentos, gerar um plano que maximize o valor extraído desses investimentos. Também funções para eu gerenciar o desempenho desse meu portfólio de investimentos, ou seja, acompanhar o quanto na prática estão sendo realizados os investimentos, quantos recursos eu estou de fato aplicando e como isso se compara ao meu plano, né? Uma visão comparativa entre o planejado e o que está em execução. E uma parte mais analítica, mais preditiva, que nós colocamos aqui como prever, que tem a ver com essa identificação, a partir da minha base de ativos, de necessidades de médio e longo prazo, que eventualmente complementem o meu entendimento das necessidades de investimento com eventuais pontos cegos de ativos que não tiveram investimentos propostos pelas áreas técnicas, mas que com as capacidades analíticas da solução eu tenho essa visão também. E um pouco mais de detalhes, né, de qual é o fluxo que nós estamos falando aqui dentro das empresas. Partimos aqui desse diagrama do conceito aqui de investimentos candidatos, né? A solução ela apoia todo o ciclo de vida dos investimentos nas empresas, tá? Isso inclui tanto desde o momento onde as áreas técnicas,
sejam as relacionadas à manutenção, às urgências operacionais que surgem, e também áreas relacionadas aqui à expansão do sistema, regulatório, enfim, sejam projetos para sustentação, manutenção dos ativos ou de expansão da minha base de ativos ou novas oportunidades, chega-se aqui a uma base, né, de investimentos candidatos. Um dos primeiros blocos, né, de funções consiste exatamente em como eu estimo o valor de cada uma dessas propostas de investimento e como eu as comparo, para então, uma vez podendo compará-las, poder otimizar um plano de investimentos, maximizando o valor que eu extraio dessa minha carteira e montando planos de investimento, seja de curto prazo, médio prazo e até em seguida também de longo prazo, né? Com esse olhar também das necessidades futuras dos meus ativos. Então, em resumo, a metodologia e a solução que nós fornecemos permitem acompanhar os investimentos desde o momento que são propostos até o momento onde eles são otimizados em uma carteira ou em um portfólio de investimentos e o acompanhamento de sua execução, né? Então, do início ao fim. Quando nós falamos aqui de, então, tomar decisões de investimento, né, e o contexto que o Alexandre muito bem apresentou no início, parece, a um olhar mais, um olhar inicial, parece talvez que não haja grande complexidade. Mas será que é tão simples decidir necessidades de investimento, decidir entre um ou outro investimento? Nesse slide a gente mostra alguns dos fatores-chave, né, os quais os gestores das empresas têm que lidar no seu dia a dia, né? Podemos citar nessas decisões de investimento quais são, por exemplo, os objetivos estratégicos da empresa, as metas estabelecidas, as restrições financeiras, né, o orçamento disponível, os recursos disponíveis, a parte de gestão de ativos, as demandas de manutenção, o atendimento regulatório, redução de custos. Então, na verdade, é um conjunto grande de variáveis e muitos dos quais eu tenho que fazer uma análise de trade-off, né? Muitas vezes há um conflito, né, entre, por exemplo, eu reduzir custos ou mitigar riscos e, ao mesmo tempo, reduzir custos, né? E é justamente nesse sentido que torna a decisão de investimento mais complexa, né? Além disso, vale ressaltar também que, mais do que um olhar apenas operacional nessas decisões de investimento, eu tenho que também olhar do ponto de vista estratégico como estou tomando essas decisões de investimento, né? Aqui nós temos algumas perguntas, alguns exemplos de pontos de atenção que surgem ao longo dessas decisões de investimento nas empresas, né? Por exemplo, será que você tem certeza que o orçamento está sendo direcionado para as coisas, né, para os investimentos que trazem o máximo valor para a empresa, né? Você consegue enxergar o perfil de risco associado a essa carteira de ativos, como esses riscos variam ao longo do tempo, como o patamar atual de investimento afeta positivamente ou negativamente a minha exposição aos riscos, né? Ou num olhar mais financeiro, né? Se eu tiver que reduzir o meu orçamento em 10% para os próximos 5 anos, quais serão as consequências? Né? Quanto mais risco eu estarei exposto? Quais indicadores eu estaria comprometendo? Né? Então, esse olhar estratégico também é essencial para as decisões de investimento. Quando nós falamos de maximizar valor da carteira, né, muitos podem ter diferentes visões do que é valor, né? E justamente como o Alexandre bem apresentou anteriormente, quando
mostrou os requisitos das partes interessadas, né? Então, os requisitos muitas vezes conflitantes entre as necessidades dos consumidores, as necessidades da própria empresa, dos acionistas, do regulador. Então, o que é valor? E mesmo nas áreas internas, como nós mostramos nessa caricatura, as próprias áreas internas da empresa podem ter uma visão diferente, né, do que enxergam, do que entendem por valor. Talvez a área regulatória enxergue como principal fator a conformidade, o atendimento às regras regulatórias, né? Da mesma forma que outras áreas, por exemplo, de gestão de ativos, preocupado com a mitigação de riscos, a área, né, os acionistas, as áreas financeiras com o valor gerado para o acionista, enfim, cada área com o seu ponto de vista, com a sua definição do que é valor. E aí surge a pergunta, né? Quem tem a razão ou como eu então, nessa multidão de dimensões onde o valor é medido, qual eu considero ou como eu concilio tudo isso? Então que surge, né, uma das principais abordagens que a Copperleaf utiliza é o conceito de um framework de valor, uma modelagem de valor, que consiste em 2 pontos principais. O primeiro deles é de estabelecer claramente quais são os objetivos estratégicos que a empresa quer alcançar, né? O que ela dá mais importância nas suas operações, né? Quais são as metas estratégicas de curto, médio e longo prazo. E uma vez identificados esses objetivos estratégicos, quais são os critérios de decisão que colaboram para o atingimento desses objetivos estratégicos. Nesse exemplo aqui representado, né, nós citamos aqui alguns grupos de objetivos estratégicos, por exemplo, qualidade de serviço, aqui ao final resultado financeiro, e mostramos, né, quais são as métricas que, por exemplo, colaboram à melhoria do resultado financeiro. Nós podemos citar o próprio custo do investimento, sua contribuição à base de remuneração, redução de compensações, redução de custos operacionais e assim por diante. Na parte de qualidade, os índices de DEC, FEC, os outros índices de confiabilidade, benefício de qualidade de serviço, enfim. A proposta da Copperleaf tem a ver, então, com uma modelagem ampla de todos esses critérios que colaboram com os objetivos estratégicos da empresa. Importante notar que não só aqueles estritamente financeiros. Então, com essa visão ampla dos investimentos, isso serve então de base para avaliar os investimentos e otimizar essa carteira de investimentos. Ok? Esse conceito de buscar uma conciliação de diferentes critérios, né, ou variáveis pelas quais os investimentos são avaliados, não é um conceito novo, né? Na verdade, é algo bastante intuitivo, né? E muitas empresas nessa caminhada em se buscar uma maior maturidade em seus processos de decisão, utilizam algumas ferramentas, né, algumas técnicas para permitir então essa avaliação mais ampla dos investimentos. Uma dessas técnicas nós podemos apresentar como um sistema de pontuação de investimentos. Tá? Várias empresas, é muito comum, é uma técnica muito conhecida, e geralmente empresas então que partem de um processo muito orientado à análise puramente baseada na opinião dos especialistas, dos gerentes das áreas, quando buscam uma forma um pouco mais transparente, mais estruturada dessa tomada de decisão, adotam esse sistema de pontuação, que consiste basicamente em quê? Em se definir critérios de avaliação, né, para os quais são atribuídos certos pesos, que em função desses pesos tem aqui uma pontuação
eventualmente numa escala de 0 a 100, de 0 a 10 e assim por diante. Esses sistemas são já um passo inicial nessa maior maturidade do processo de decisão, mas tem algumas limitações. Por exemplo, nesse caso apresentado aqui como exemplo, um dado investimento teria uma nota 85. Né? Então, tá até um caso real mostrado aqui na parte de baixo, né? Uma dificuldade, um caso real de um dos clientes, que num certo ano, né, pelas restrições financeiras, tiveram que cortar todos os investimentos com menos de 67 pontos. Né? E aqui o dilema do gestor, né, de entender o que 67 significa, né? Qual vai ser o impacto para a empresa se eu não executar os investimentos com pontuação menor que 67. Então, a proposta e a metodologia adotada e recomendada pela Copperleaf é uma avaliação numa escala econômica, que permitiria, né, aqui nesse diagrama, uma avaliação nessa escala econômica de diferentes critérios, de diferentes medidas de valor, como nós chamamos, onde cada investimento, no caso aqui o investimento 1, o investimento 2, o investimento 3, tem essas diferentes dimensões quantificadas, né? Não só a parte financeira, mas todas as métricas aqui, os critérios, sejam de financeiros, sejam de mitigação de riscos, de melhorias operacionais, igualmente quantificados numa escala econômica e que me permite, de forma muito mais clara e transparente, comparar investimentos de diferentes naturezas e então decidir como otimizar minha carteira de investimentos. Né? Então, a metodologia apresentada, ela envolve identificar quais são esses critérios de investimentos, né, que trazem valor para a minha organização, alinhar esses critérios numa escala comum, né, numa escala econômica, que me permite compará-los, né? Afinal, como eu comparo um ganho de redução de perdas técnicas com uma mitigação de risco ambiental ou de risco de segurança? Como comparar coisas de naturezas diferentes? E com isso, tendo essa possibilidade de comparar coisas diferentes, eu usar um ferramental robusto aqui para a otimização do meu portfólio de investimentos. Essa modelagem, tá, ela não tem que ser criada do zero, justamente pela experiência da Copperleaf atuando com esses clientes ao longo de tantos anos, né, principalmente no setor elétrico. A Copperleaf já contém uma biblioteca de modelos prontos, tá, que já servem de ponto de partida para implementações muito mais rápidas do que definirem-se modelos do zero, e lógico que esses modelos, né, podem ser adaptados, novos modelos podem ser criados, mas já serve como um bom ponto de partida. Já concluindo, então, o que envolve a metodologia e a solução, esta seria uma representação desses diversos investimentos organizados numa carteira, num portfólio de projetos, e esse gráfico estaria quantos de recursos, quanto de investimentos seriam necessários para executar esses projetos, conforme solicitado pelas áreas técnicas. Né? Aqui, então, o que a solução permite é, aplicando-se as restrições que eu tenha, sejam financeiras, sejam de recursos, sejam de equipamentos, quaisquer restrições financeiras, operacionais ou de recursos que eu tenha, usar esse ferramental, esse motor de otimização que gere um plano que respeite todas essas restrições e faz tudo isso aqui abaixo também. Avalia o valor presente líquido de cada investimento, avalia o índice de retorno de cada investimento, avalia diferentes níveis de programas, né? Avalia os efeitos de adiar ou se adiantar projetos, investimentos, avalia múltiplas alternativas de investimentos e até economias com agrupamento de projetos. Então, um motor de otimização que, considerando todos esses fatores, gera um plano que maximiza o valor da minha carteira. Né?
essa otimização pode ser feita com um olhar mais financeiro, né, de se restringir aqui os meus investimentos ao orçamento disponível, também e simultaneamente considerar as minhas limitações de recursos e também simultaneamente aplicando restrições de níveis mínimos de serviço que eu queira atender. Para concluir, né, a solução não só permite e oferece essas ferramentas de otimização, mas também fornece uma capacidade de fazer análise de cenários, né, do tipo, o que aconteceria se eu tivesse 20% a menos de orçamento para os próximos anos? Ou o quão melhor seriam os meus resultados, meus indicadores, se eu tivesse 20% a mais de orçamento, né? Quais seriam o impacto nas diferentes, nos principais indicadores da empresa, no retorno desses investimentos. Tudo isso está também consolidado na ferramenta. Isso se traduz, né, todas essas ferramentas, esse potencial de análise nas empresas se traduz muito rapidamente em números, né? Em média, né, os benefícios alcançados pelos clientes da Copperleaf envolve, né, em média, cerca de 12% aqui de aumento de valor nos portfólios, né? Quer dizer, um ganho no retorno financeiro, na mitigação de riscos, na melhoria de índices operacionais, né? Também redução de esforço de planejamento, mais assertividade aqui na forma como eu executo meus planos, né? De entregar muito mais daquilo que eu planejei e promover alinhamento estratégico. Bom, aqui nós concluímos, então, essa visão resumida, claro, dessas ferramentas, dessas metodologias utilizadas para a tomada de decisão de investimentos. E agora a gente tem aqui alguns minutos para perguntas e respostas que os participantes tenham e queiram entender melhor sobre os temas discutidos. Nós ficamos aqui, então, aguardando essas perguntas. Alex, aqui eu tenho algumas perguntas. Espera só um minuto. E aqui, deixa eu ver. Só lembrando, essas perguntas podem ser colocadas ali pelo chat ou pela própria função ali de perguntas e respostas, né? Vocês podem digitar e nós iremos acompanhar. Bem, aqui temos algumas. Vamos com a primeira. Já tem alguma, acho que é uma pergunta para você, Alex. Já há alguma experiência de aplicação da metodologia em empresas brasileiras? Sim, nós temos já conversado, né, com várias empresas, tanto de transmissão como distribuição aqui no Brasil. No ano passado foi feito um projeto piloto com a CEMIG, onde basicamente o foco era comparar a metodologia e a solução com processos, com ferramentas internas que a CEMIG utilizava e se entender como a solução tratava o aspecto regulatório aqui da análise dos investimentos e como a solução se comparava a essas ferramentas e abordagens da CEMIG. Então, foi essa o primeiro projeto implantado aqui no Brasil foi da CEMIG. Na América Latina também tem outras iniciativas, né, outros clientes. Na Colômbia também nós devemos começar pilotos também, eles têm uma regulação, de certa forma, bem parecida também com a brasileira, mas de projetos no Brasil especificamente, então, seria na CEMIG. Perfeito. Aqui temos uma mais que fala. Quais modelos exatamente a solução já possui relacionados à regulação brasileira? Bom, os modelos que a ferramenta ela dispõe, ela
basicamente considera a parte de, acho que é mais fácil mostrar nos próprios slides, essa modelagem aqui é uma modelagem muito próxima de umas que nós temos adotado aqui nesses pilotos no Brasil. É uma modelagem que considera o efeito dos investimentos na base de remuneração, né? Quer dizer, o incremento esperado ali da remuneração de capital, da cota de reintegração regulatória, outros efeitos também relacionados à confiabilidade, né, como redução de compensações, impactos ali de melhoria de confiabilidade, por exemplo, de fator XQ. Essa modelagem, ela permite considerar e automatizar de forma bastante rápida, né, o cálculo de todas essas principais variáveis aqui. Então, partindo, né, das informações iniciais do investimento, né, o custo do investimento e alguns parâmetros do sistema, né, como, por exemplo, o próprio calendário de revisões periódicas, revisões tarifárias periódicas, taxas de depreciação, WACC regulatório, esse cálculo por investimento, né, do índice de aproveitamento, da depreciação, do incremento aqui de base de remuneração bruta e líquida, e disso a projeção de fluxos de remuneração de capital e QRR, né? Isso hoje já está implementado, modelado no sistema. Então permite, né, por exemplo, aqui então, por exemplo, com essa modelagem, essa avaliação ampla aqui de investimentos, considerando cada um desses componentes, né? Por exemplo, quanto se obterá de remuneração tarifária, de redução de perdas, redução de compensações, mitigação de riscos. Então, essa modelagem atual já permite considerar esses pontos de base de remuneração, confiabilidade, mas também é bom deixar claro que esse modelo, ele não é, essa modelagem, ela não é fixa, né? Quer dizer, não se exige utilizar todos esses critérios na avaliação de investimentos e exatamente esse conjunto, né? Dentro da biblioteca que nós oferecemos, no momento da implementação são decididos quais modelos efetivamente serão utilizados e adaptados conforme a necessidade. Bem, aqui temos outra pergunta. Qual o nível de informações dos projetos necessário para obter as análises? E a pessoa que pergunta está falando, ainda não temos um Enterprise Asset Management como gostaríamos. Ok. Aqui um pouco da arquitetura da solução. A solução, ela permite integração com outras ferramentas, com outros sistemas técnicos da empresa, né, que tem informação, por exemplo, dados financeiros, dados dos ativos, né, o cadastro, o inventário de ativos, informações de desempenho desses ativos. Ela pode se integrar para utilizar essas informações, mas não necessariamente ela requer o uso, né, dessas informações desde o início. Se essas informações de ativos estiverem disponíveis, elas podem ser utilizadas. Caso elas ainda não existam ou ainda não estejam prontas, elas não impedem o uso da solução para análise de investimentos. Aqui, por exemplo, aqui, esse é um diagrama que mostra o que usualmente ocorre numa implementação numa empresa, né? Uma implementação faseada, que nós chamamos. A solução, embora permita, né, como eu mencionei, todas essas integrações e usar todos esses dados de ativos,
Como eu mencionei, não exige todas essas integrações e a utilização de todos esses dados desde o início, né? O que costuma ocorrer é, no início, né, no primeiro ano, na primeira fase da implantação, o que geralmente ocorre é uma replicação dos critérios que a empresa já adota, da matriz de riscos que ela já utiliza, né, de modelos mais simplificados que quantificam esses benefícios de cada investimento e otimização de carteira basicamente com um olhar de restrições de CAPEX, né? Só de aplicar isso e sair de um processo que muitas vezes é feito em planilhas de Excel e com, né, com uma rastreabilidade, um poder analítico muito limitado, já dá um benefício bastante considerável só com essas funções, né? Uma vez que o sistema já esteja implantado com essas funções iniciais, né, que já deu um salto de maturidade, esses dados de ativos, né, podem ser incorporados ao processo. Para quê? Para melhorar aqui, aprimorar a forma como os investimentos são quantificados, melhorar a precisão de avaliação de riscos, né? E até mais para frente para essa parte analítica, né? De eu modelar curvas de degradação da condição física dos ativos, curvas com essa modelagem estatística de falha dos ativos e estimativas de consequências, mas essas funções mais avançadas, que são mais baseadas nas informações dos ativos, em dados até reais de condição desses ativos, podem ser incorporadas ao longo do tempo, né? Não exigem que desde o início estejam disponíveis. Bem, temos mais uma pergunta para estes minutos. A sua ferramenta está implementada na ISO 55000. Qual seria o custo estimado para implementar em uma empresa? A ferramenta, sim, ela está alinhada às melhores práticas, né, determinada pela ISO 55000. A própria solução, né, pelo nome, está realmente relacionada e adota essas melhores práticas sugeridas não só pela ISO 55000, que é uma norma mais recente, mas até anteriormente o PAS 55, né, PAS 55. Então, a ferramenta ela adota uma boa parte dessas recomendações na gestão de ativos, né, que envolve alinhamento estratégico, consideração aqui de critérios financeiros e riscos, né, essa análise ampla na tomada de decisão, a parte de considerar o fator do tempo na avaliação dos investimentos, minimização de custo do ciclo de vida, enfim, tudo isso a ferramenta facilita a adoção corporativa dessas melhores práticas na empresa, né? Em termos de custos, a solução ela é bastante modular. Deixa eu ter um diagrama. A solução ela é bastante modular e isso permite que a implantação da solução ela possa ser feita conforme a necessidade. Então, nesse diagrama que mostra o fluxo completo, né, se hoje a necessidade principal da empresa é na parte de otimização da carteira, mas hoje ela não conta ainda, talvez, com muitos dados ou bons sistemas para permitir essa parte mais analítica, ela pode começar com essa implementação focada mais na otimização de investimentos e deixar essa parte de análise preditiva para um outro momento. Ou essa parte de acompanhamento e comparação entre real e planejado. Então, o custo depende muito do setup, né, de quais blocos de funções serão necessários e também em função do próprio tamanho da empresa, né? Empresas menores tendem, né, tem preços mais ajustados à sua realidade do que empresas também maiores.
O fato é que os investimentos na solução, eles têm seu retorno já no primeiro ciclo de investimento, né? Seja para empresas pequenas ou grandes, o investimento é recuperado já no primeiro ano de utilização da solução. Então, o retorno aqui é bastante interessante. Bem, vamos com a última. Are there any asset health index methodology at the framework of Copperleaf? Estou perguntando se tem alguma metodologia AHI no framework da Copperleaf. Sim, nessa parte aqui de análise preditiva, a solução permite trabalhar com exatamente esses índices, né, de saúde ou de condição física dos ativos, né? Não significa que ela dependa dessas informações, mas se essa informação está disponível, a solução permite, além de avaliar o valor e otimizar os investimentos propostos pelas áreas técnicas, a solução consegue, usando essas informações dos ativos, né, e das modelagens aqui de condição física, de impactos, caso o ativo falhe, né, nas suas dimensões de custos, segurança e riscos diversos, a solução consegue, com essas informações, ser disponíveis, projetar e criar estratégias proativas de renovação da minha base de ativos, né? Ou seja, eventualmente você cobrir pontos cegos, né, de riscos e ativos em situação crítica que não foram identificados pelas áreas, então com esse ferramental analítico detectar essas situações e propor também investimentos para esses ativos mais críticos. Isso está integrado na solução. Como eu disse, não requer implantação desde o início, não depende efetivamente desses dados. Se eles existirem, podem ser utilizados e incorporados ao processo. Perfeito. Temos tempo para mais uma, Alex, que acaba de chegar. Que fala: uma vez definidos os investimentos prioritários, a ferramenta avalia o resultado do investimento aplicado ao longo do tempo? Sim, isso, voltando aqui na parte de integração com outros sistemas, né? Um ponto que muitas empresas colocam é isso, né? Uma vez que eu executei um plano de investimentos, como eu acompanho o que de fato eu capturei desses investimentos, como eu capturo o real, né? O ocorrido. Isso tem, né, dois lados. Um dos lados considerado é a parte financeira, né? Uma vez que eu montei um plano de investimentos e estabeleci aqui um cronograma de investimentos, de desembolsos, como isso na prática ocorre, né? Quer dizer, o acompanhamento ao longo do ano. Então, é muito comum ter essa integração com sistemas financeiros, né, que me permitam saber onde, ao longo do tempo, se eu estou gastando mais do que o previsto ou menos do que o previsto, em quais projetos, em quais regiões, né, para entender o impacto disso nas minhas finanças, né, nas finanças corporativas, e reotimizar meu plano para responder essas variações, né, seja de eu estar acima do meu orçamento ou abaixo do meu orçamento, né? E as consequências disso, seja de postergar ou antecipar investimentos da minha carteira para adequar o plano. E tem também o ponto de vista operacional, quer dizer, daqueles benefícios que eu previ, do tipo redução de perdas, melhoria de confiabilidade, redução de compensações, previstos, o que de fato foi alcançado. Novamente, né? Estabelecendo essa ligação com outros sistemas que tenham essas informações, por exemplo, sistema que tem informação de confiabilidade, de perdas, e outros indicadores operacionais, eu consigo então mostrar para cada caso de negócio individual, né, cada projeto individual, e para a carteira como um todo também,
qual total de benefício foi estimado e qual foi efetivamente capturado, né? Obviamente depende de ter essa informação coletada em algum lugar, né? Se não houver um sistema que tenha essas informações operacionais, o próprio sistema também permitiria entrar manualmente essas informações, né? Não que para ter para efeito de relatórios e apresentação desses dados. Perfeito, Alex. Eu acho que já estamos mais uns minutos fora de tempo, então vamos deixar aqui. E eu agradeço a todos, agradeço para Alexandre, para Alex e para todas as pessoas que participaram e que fizeram as perguntas. E ficamos disponíveis para continuar por e-mail, por uma ligação, por fazer alguma sessão particular. Bom dia para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço a atenção, a disponibilidade de todos e ficamos disponíveis em caso de dúvidas, em caso de interesse em se aprofundar melhor na metodologia, no ferramental, na experiência com outros clientes. Nós ficamos disponíveis para aprofundar com eventuais clientes, parceiros interessados, apresentar de forma mais detalhada a solução e discutir em mais profundidade as necessidades particulares de cada empresa. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e um restante de semana também com segurança, cuidando da saúde, das suas famílias e muito produtiva também. Um grande abraço a todos, obrigado.